Olá, sejam bem-vindos ao episódio 3 do Papo de Avanço. Estamos aqui mais uma vez falando sobre pessoas que avançam com fé e pessoas que têm insights para vocês também avançarem. Estamos aqui com amigos, eu não vou mostrar ainda para vocês, como sempre, mas amigos queridos do mesmo ministério da Nasci para Deus, que eu sirvo hoje, e são pessoas queridas, mas também de, de sucesso, pessoas que estão conquistando e ainda por cima curando vidas através do trabalho deles. São um pessoal que trabalha especificamente no mundo da estética. Mas eu vou te falar aqui para vocês conhecerem antes de a gente apresentar. Vamos lá? Então a gente tem a honra de receber dois convidados. Eles são donos da Terapilar, que é uma clínica de terapia capilar que vai muito além do cuidado estético. Eles unem o tratamento capilar e a palavra de Deus, abençoando vidas e transformando histórias. Além disso, são líderes do Ministério Nasci de Novo, que ele é um curso de pós-batismo voltado para adolescentes, na Igreja Nasci para Deus de Guarulhos. Sejam bem-vindos ao Papo de Avanço, Carla e Marcos. Obrigado, Prazer, amigos. valeu. Muito contente de vocês estarem aqui. Gostaria que vocês tivessem sido os primeiros do primeiro episódio, mas a gente sabe que é uma correria que vocês fazem no trabalho de vocês, né? Sim. Sim. Então é uma honra ter vocês aqui como meus líderes. Além de serem meus líderes, são amigos. Sim, Então fiquem à vontade, porque aqui a gente quebra o gelo e aqui é tranquilo, aqui é só Sim. tá bom. estamos entre amigos aqui. Relaxa, né? É, É uma alegria nossa, um privilégio de estar aqui, não só acompanhando o seu avanço ministerial, mas também profissional, né? Muito interessante. Interessante. pra cima, pra Vamos para cima. cima. Legal. E é isso, eu queria que vocês contassem agora um pouquinho da história de vocês, para vocês mostrarem um pouquinho sobre como chegou a Terapilar hoje, né? Uhum. Da onde vocês vieram, qual é a conexão do começo, assim, do negócio de vocês, Tá, da família. Conta um pouquinho para o tá. pessoal Não? conhecer. Eu começo? Pode começar. Bom, resumindo muito rápido, senão eu falo bastante, né? Eu comecei como cabeleireira, né? Não era o foco, foi só um bico. E lá ele me ensinou tudo, assim, a base de um salão de cabeleireiro mesmo. E eu sempre quis fazer faculdade, mas para poder trabalhar na Polícia Federal. E aí eu imaginava, não tem como ir para esse lado, e tal. E aí um dia eu descobri que tinha o curso de terapia capilar e visagismo. E aí eu fui atrás, comecei a fazer. Eu tinha já o meu estabelecimento, abri o meu estabelecimento, mas no início era bem difícil consolidar essa questão de terapia capilar, mudar a mentalidade, né? Que ainda não era muito conhecida essa parte de cuidado com couro cabeludo. Uhum. Aí, logo após, eu conheci o Vini, Marcos Vinícius, mas é o Vini. Conheci o Vini, e aí, assim, eu era só um salão. Que tinha, assim, uns cuidados um pouco mais profundo com couro cabeludo, mas não deixava de ser só um salão de cabeleireiro. Ah, tá. Você montou um salão seu. Isso, isso. Aí eu conseguia agregar um pouco, assim, de terapia, mas bem raso. Mas aí, conhecendo o Vini veio trabalhar junto comigo, e aí mudou totalmente. Tanto o estabelecimento era bem diferente, né, amor? Sim, sim. Não, no início, quando nós começamos junto, era bem salão tradicional mesmo, de bairro, né? É, Então, não tinha esse apego e também não tinha essa consolidação ainda na parte da terapia ainda. Então, nem não era voltado ainda para terapia capilar, era um salão tradicional comum. E que vocês já estavam querendo buscar esse conceito de terapia capilar, é isso? Não, ele foi avançando com o tempo, Ah, né? tá. Foi um progresso. Por conta do quê? A partir do momento que nós percebemos e entendemos que a parte da terapia estava crescendo no nosso ramo em si, nós começamos a ir mais fundo, né? mais fundo. Procurar Já tinha a conhecimento. faculdade, mas a gente foi pesquisar mais equipamentos, tecnologias para isso, sabe? Para avançar cada vez mais. E ser realmente pioneiro, né? Tá na frente, porque uma coisa que a gente tem conosco é muito isso, né? Você tem que. Todo dia é uma novidade diferente, então você todo dia tem que estar aprendendo mais e para estar E, sempre na frente. e o que acontece? A saúde capilar em si começou a ser conhecida no mercado, né? Então, a internet também nos proporcionou isso. Por conta do quê? Não se falava muito. Tipo, vamos cuidar do couro cabeludo. Uhum. É. Era mais voltado à Só para hidratação, químicas, nutrição, né? mais químicas em si. Aí, com isso, que aí nós começamos a progredir para esse lado da terapia, aí fomos nos fundamentar mais nos cursos, né? E também da questão dos aparelhos, produtos, tudo mais. Isso. Foi Nesse interessante. primeiro salão vocês já estavam
com os seus pequenos? Não, não, o Davi. No final Foi do no primeiro, finalzinho. né? Que Primeiro nós. salão. Isso. Isso. Porque aí eu tive, né, o salão e tal, e aí depois a gente se conheceu e tal, aí já tinha, aí quando a gente foi pro segundo em si, que aí a gente começou a organizar, trazer pra esse lado da terapia, aí o Davi tava com 2 meses. 2 meses. 2 meses, o Ah, Davi. vocês estavam começando um negócio ali com uma criança pequena ali. Uma criança Sim. do zero em Do si. zero, Foi do Começando zero. do praticamente. zero. Começando Começamos do do zero. zero. Eu lembro que no início, como você fala, né, tipo, traz as dificuldades, né? Eu lembro que a gente trabalhava e era contado o dinheiro, né, amor? Era bem restrito, assim, o início, sabe? Tipo assim, não podia gastar nada fora da casinha. Era bem restrito, porque tinha já, assim, os planos, o direcionamento, então a gente tinha que ser bem alinhado com o que a gente queria. Não podia gastar nada fora da casa. E nesse período você já serviu na Nasci? Como é que era? Sim, Já, sim. Já servia já. desde lá. Desde Desde lá. lá. Recebemos na Interseção e no Kids. No Kids. No Kids que a gente nunca deixou. E naquela época vocês eh, precisavam ter a questão de investir no salão, né? Isso. E já estavam com os sonhos da família ali, né? Sim. Sim. Então, o interessante nisso é que nós tínhamos um filho, o apartamento que tínhamos acabado de adquirir comprar, em si, de comprar, e a terapia lá avançando. Então, foi tudo no mesmo momento. E os ministérios também, né? Então Foi vocês estavam bem com bastante coisa ao mesmo tempo, né? Sim, bastante coisa. era. Porque a gente fala assim, vou fazer um financiamento, vou fazer um- algo de meta, né? Uhum, Sim. E a gente tem que colocar na planilha, né? Vocês sim. estavam nesse sentido, né? Colocar as coisas na planilha. Não, no início não, no É? início não. É aquilo, né? Nós entramos como pioneiro mesmo na Sim. parte do autônomo em si, da empresa. Então nós não tínhamos conhecimento, nem conhecimento educação financeira e nem de leis. É. Não tínamos conhecimento. Aí E, no movimento que nós fomos aprendendo. sim. E o filho, ele era um projeto para 2 anos para frente. Aí, na verdade, a gente foi se programar para o filho e o No filho meio já. do caminho. É, Isso aí a gente pensou assim, não, vamos ter um filho, vamos. A gente tinha acabado de comprar apartamento, tava com a nossa empresa em si começando a crescer, né? Como eu falei, era tudo muito restrito. E aí a gente falou, vamos ter um filho daqui 2 anos? Vamos. Aí a gente foi se programar para o filho, aí ele veio com 2 meses. é, Aí, quando foram começar a se programar, ele veio do nada. Foi. é. Aí foi muito diferente, né? Eu lembro que o Vini falou assim, cara, você tá gordinho aí, tá engordando. Eu falei, não, amor, eu acho que eu tô, né, tipo, chegando naquele dia. E aí, quando foi ver, Já era. já era. Já era Tava fazer. grávida, aí eu falei, caraca. Não, que legal. E me conta como é que foi esse processo, né? Porque a gente vê hoje a clínica de vocês, ela é linda, né? A gente não vê como é, né? Não sabe o que passou para chegar até ali, Sim, né? Se você for entrar hoje na Terapilar, do que passou para, né? Do começo. Sim, Como sim. é que foi esse processo, né? De vocês adquirirem esse crescimento, né? Porque não foi só um filho, né? sim, Veio outro depois. sim, sim. É, na verdade foi uma visão, né, que nós estabelecemos onde nós queríamos chegar. É quando nós entendemos também a nossa qualificação, o que nós entregávamos para os clientes em si, nós entendemos que nós poderíamos estar numa posição melhor. Então, eu, né, em si, fui montar um plano no sentido do quê? De sair do tradicional que nós estávamos para algo mais específico, Uhum. que era a parte da terapia. Então, comecei a investir na questão de produtos, equipamentos, cursos, né, também, que nós nos programamos, tudo mais. Então, aí nós fomos adquirindo passo a passo da onde que nós chegamos hoje. Interessante, né, nesse meio é o quê? Quando nós estávamos no segundo estabelecimento nosso, ali no São João, o que acontecia? O público que nós estávamos atendendo ainda, eles não estavam se adaptando na parte da terapia. Então, nós tivemos muita dificuldade nisso, porque nós precisávamos de dinheiro, mas nós estávamos deixando de um nicho de cabelo voltado para a terapia. Então, foi bem difícil no Sim. início, né? É Foi bem porque difícil. a visão para salão é muito química, né? E aí, às vezes, a pessoa chegava, não passava, a gente falava assim, ó, o ideal é você cuidar agora, pra gente criar um processo até chegar o seu ponto que você quer, né? Tipo, umas luzes mega clara. Primeiro você precisa passar por um processo de cuidado, tanto do couro cabeludo quanto da fibra. E aí a pessoa, não, eu quero só ficar loira. Uhum. É, Então, aí a gente às vezes acabava perdendo um pouco, mas foi muito interessante é, isso, porque a gente não
perdemos o nosso foco. A gente falou, não, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Então, se a pessoa não se adequava, tipo assim, ah, não, eu quero só mechas. Então, aí no momento, então, a gente não consegue trabalhar com isso, porque a sua fibra precisa passar por isso aqui. Então, se você não quer, então a gente também não consegue fazer essa outra parte. Acabava perdendo, aparentemente, mas levou a gente até o foco. Nós priorizamos, né? Lembro que nessa época, o apartamento que nós adquirimos, né? Nós não chegamos nem a mexer em nada. Ficou É, um tempo, Vocês focaram é. focamos lá. Então, E já tinha esse nome, Terapilar? Não, não, antes não. Como estava na época a questão de estúdio, né? Então era estúdio era antes. Ah, estúdio Carla Alves, né? Isso. Aí também foi uma revolução que nós trouxemos em si para a parte não mais ficar focada em uma pessoa que ficava. Nós éramos em 9, né? Então nós tínhamos mais. 9 Isso, funcionários no total. isso. Isso. Então as pessoas vinham procurando ela. Então nós Ah, precisamos ter entendi. mudado isso, tá Uhum. entendeu? Ter tirado Carla para colocar um nome de uma empresa mesmo. É. Então saiu de algo pessoal para uma empresa. Foi muito interessante essa Nossa, época é também. uma mudança de pensamento, né? Sim, 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 porque senão você se torna só você, a referência, e não era o nosso foco. As meninas que trabalhavam conosco eram muito excelentes, elas faziam exatamente aquilo que a gente fazia, a gente era um treinamento, todas trabalhavam identicamente, eram ótimas todas. Então, não tinha o porquê focar só em mim. Então, a gente priorizou isso. É um local no qual a pessoa pode escolher qualquer um dos profissionais que vai sair bem é. atendida, Então, entendeu? algo interessante de, no início, já se preparar para isso. Por conta, a partir do momento que você deixa o seu negócio focado só em você, então o crescimento ele fica limitado com Sim. você. Só Porque você você. não tem braço Não tem sozinho. mais fã. Isso. Você precisa de equipe, precisa avançar É, com a equipe. Aí já tem um insight. É, isso é, mesmo. Mas legal, eu vejo ali indo no salão com vocês, Uhum. o tratamento que vocês dão não só técnico, né? Uhum. De pessoa. Sim. sim, A pessoa já entra, escuta um louvor, né? sim, Você já. Parece que você chega lá num divã mesmo, e você fala, muitas vezes até dos seus problemas, vocês sim. Sim, escutam, isso que é muito legal, sim. né? E eu queria saber, assim, se vocês sempre tiveram esse comportamento desde o começo de trazer os louvores, trazer Deus no salão, Uhum. como é que era esse processo? As pessoas aceitavam isso? Os clientes Sim. aceitavam? Como é que era? Sim. Então, começou como? Foi um propósito que nós fizemos com Deus. Que o salão ele já não pertencia mais a gente, né? Já Isso. pertencia a ele. Então, o Espírito Santo ele foi nos orientando e nós fomos escutando. Mas no início foi bem complicado por conta do quê? Só tocava louvor, né? Até hoje nós só a música ambiente é louvor, tudo. Então, muitos clientes também não aceitaram, né? A questão das meninas que trabalhavam conosco, algumas não eram crentes em si, né? Não era Uhum. cristã e teve essa dificuldade em si, mas com o tempo em si é aquela questão, né? O Espírito Santo ele vai atuando. Então Sim. o ambiente ele se transforma, né? Então não é mais a respeito de uma religião, é a Uhum. respeito de uma paz que Cristo traz num lugar. Ficou bem interessante. Sim. E é bem palpável, né? Que nem você está falando, assim, realmente é uma paz o ambiente. Então, é muito claro. E esse insight que nós tivemos foi muito legal por conta do quê? Entender que nós, como vida cristã, né? A gente pensa que é só ali dentro do núcleo cristão. E quando você compreende que não, é o seu todo, então a gente trouxe muito isso, foi esse propósito que a gente trouxe. Não, é o meu todo. Então, aonde eu estou, eu preciso refletir Cristo. O que é meu precisa refletir Cristo. Então, foi essa clareza que trouxe para nós, sabe? Então, lá no início, quando a gente trouxe, tipo, não, em tudo que a gente faz, precisamos refletir Cristo, então tudo é de Cristo, sabe? Tudo é do nosso Deus. Sim, Não, a questão é que vocês estão usando como campo missionário de Deus ali. É, Vocês têm algum exemplo de pessoas que mudaram? Eu muitas. sei que existem, tem muito. É, mas trazem pra gente saber, assim, sobre pessoas que mudaram com o seu trabalho profissional Uhum. e, de consequência, mudou, né, a sua vida pessoal também. sim. Muitos, na verdade, aconteceram nem por conta de nós em si. Teve cenários, episódios em si que foi o ambiente mesmo. É. Ambiente. Ó, teve pessoas que já passaram na frente e sentiram elas mesmas, testemunharam que sentiram uma voz falando com ela para voltar e fazer ali conosco. E quando chegou lá, nós conversando com ela, tinha um casal lá também de presbítero da Assembleia de Deus, começou a conversar com ela e uma irmã lá, aquela irmã do coque, começou a revelar e ela aceitou Jesus ali.
E foi incrível dentro que do salão. eu lembro que a gente tem um critério muito forte, né? Tipo assim, de respeitar os outros, os Profissionais. outros profissionais. Eu lembro que ela passou e ela falou assim: Ah, vocês trabalham com escova, tal? Aí eu falei: Sim, trabalhamos. Aí ela falou assim: Ah, que eu tava marcada no salão. Aí eu perguntei qual era o salão que ela tava marcada. Aí ela falou: Ah, aí eu falei: Olha, é mais pra cima. Ela falou: Não, mas eu queria fazer aqui, vocês fazem? Eu falei: Não, a gente fazemos, mas você não tá marcada lá? É só você andar mais um pouquinho lá pra cima, que já é ali na frente. Por respeito mesmo, assim, do profissional, sabe? E aí ela falou assim: não, mas eu ouvi uma voz mandando eu voltar. Aí eu falei: então tá bom. E aí, logo essa irmã do Coque já pegou, já começou a falar com ela, e ali ela aceitou a Jesus, e foi, tipo, muito lindo, sabe? E a gente tinha concepção do que o Espírito Santo, que Deus estava atuando ali naquele lugar, mas quando ele fazia, era muito incrível, muito deslumbrante. E aí também tem um outro testemunho que nós temos, que eu falo que esse testemunho é o que mais me marca, não que os outros não me marquem, mas porque que nem eu falo, às vezes a gente tem um propósito, a gente tem uma visão, mas às vezes no decorrer do dia a gente pode, não que esquecer, mas não tá tão focado. Eu lembro que foi uma noiva que ela ganhou de presente de uma outra paciente nossa, e ela foi se arrumar lá. Na época a gente trabalhava com noivas, né? E ela foi se arrumar lá, e aí eu lembro que uns dias anterior, o Davi, ele tinha descascado a parede, que a nossa parede era marrom. E aí ele tinha descascado, falando que ia ajudar o Vinícius. Vou ajudar o papai. Aí quando a gente olhou, ele já tinha descascado metade da parede. E aí não dava tempo de organizar pra ela, né? E aí a gente arrumando a noiva, tal, e assim, ela chorava muito, assim, de felicidade, tudo, tal. E aí, nesse meio período que a gente tava arrumando ela, a gente foi almoçar, eu e o Vinícius. E aí eu falei pro Vini, né? Eu falei: amor, tô muito triste, porque a parede na parte de baixo estava descascada. Eu falei assim: cara, vai sair na gravação dela. Tô muito triste. Aí ele falou: não, não pensa nisso. Os fotógrafos, eles sabem melhorar tudo, tal. Aí eu falei: amém, mas eu tava triste. E aí, quando eu retornei do almoço, aí eu peguei conversando com ela, ela falou assim: você sabia que é de Deus eu estar aqui? Aí eu falei: claro, né? Com certeza, tá? Ela falou: não, você não tá entendendo. Tudo que eu pedi pra Deus, eu pedi pra ele que todas as pessoas que tivessem alinhado com o meu casamento, que fosse fazer algo no meu casamento, fosse direcionado por ele. Eu falei: amém. Aí ela falou assim: não, você ainda não compreendeu. Eu pedi um presente pra Deus. E eu não sou batizada com o Espírito Santo, e eu pedi pra ele que no meu casamento ele me desse de presente o batismo com o Espírito Santo. E eu tô sentindo o Espírito Santo aqui, eu estou sendo batizada com o Espírito Santo aqui. Aí eu comecei a chorar junto com ela, Aham. e aquilo me marcou muito, porque eu tava triste lá dentro, pensando no físico, e o Espírito Santo ali, quando ela falou aquilo, ele falou que não é sobre o físico, não é sobre o ambiente, é sobre o que ele pode fazer em qualquer ambiente que você permite que ele possa atuar, sabe? Então aquilo pra mim até hoje eu levo muito marcante. E fora as outras pessoas, né? Que Sim, aceitaram, sim. muitas pessoas aceitaram Jesus lá dentro, que eu falo assim, é incrível. Quando a pessoa for contar o testemunho dela, vai falar assim: onde foi sua conversão? Num salão de cabeleireiro, na clínica terapilar, sabe? Aham. E hoje é mais clínica, né? A gente fala salão porque antes era mais salão. Mas a pessoa fala assim: aceitei Jesus. Eu fui me arrumar na clínica e aceitei Jesus ali, sabe? Então, pra mim, eu acho que isso é muito, muito, muito gratificante. Não, é um processo, né, que tem tanto. É engraçado ver, né, na Terapilar, porque a gente vê que o processo profissional de cuidado com a pessoa, você, tipo assim, não entrega de qualquer jeito, né? Não, E ainda por cima, é mão dupla, na verdade. sim, Você também não entrega a obra de Deus de qualquer jeito. Então vocês estão unindo as duas coisas, né? Sim. Poucas pessoas sabem do nível de estudo que vocês têm que ter para, né, você realmente tratar. Eu cheguei lá, ó, com um monte de máquina, não entendendo nada, né? Uns choquinhos na cabeça. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho profissionalmente. Eu sei que existe essa parte espiritual, né? uhum, Mas essa parte técnica, né? Porque tem pessoas que isso mexe com a autoestima da pessoa, sim, né? A muito. pessoa ter calvície, a pessoa ter problema com a sua imagem mesmo, né? Sim, E psicológico também, que interfere bastante na área do couro cabeludo. do couro cabeludo. Então, Isso. explica o que que vocês fazem especificamente, né? Uhum, E como isso pode mudar numa vida de uma pessoa assim. sim. Sim. É, primeiramente, assim, a gente tenta buscar as mais alta tecnologia do mercado mesmo. Isso é a parte do Vinícius, ele foca muito nisso. Até às vezes ele olha, ele fala: ah, precisamos comprar tal equipamento. Aí vamos supor, o equipamento é 50 mil. E aí eu olho assim pra cara dele e falo assim: não, acho que não precisa desse equipamento. E ele fala: não, precisa. Então essa parte é muito ele estuda muito a parte de tecnologia para a Aham. área da terapia capilar.
e a gente tenta trazer as melhores para os nossos pacientes, até mesmo entendendo que a gente precisa entregar a mais alta performance para eles, entendeu? E aí, Sim. repete? É que sim, que o nível de excelência que nós entregamos para elas é mais voltado, como você falou, não simplesmente na área técnica, porque Uhum. nós precisamos cuidar da parte psicológica também. Essa parte. Então, tem psicólogos que nós atuamos junto lá, que trabalhamos junto, que nós indicamos, por conta do que a área da terapia capilar, a maioria das patologias elas estão envolvidas com a saúde emocional. Uhum. Também. Então, é um trabalho conjunto, muitas das Ah, vezes entendi. nós Tipo, fazemos. por conta das suas emoções, por conta do seu Sim, comportamento, afeta no exterior. exatamente. Igual nós temos uma cliente em si que está em tratamento. E o que aconteceu com ela? Ela passou por um relacionamento dela, o casamento dela se desfez e tudo mais, então ela adquiriu uma alopecia areata, que uma disfunção em si do corpo que causa uma queda excessiva. E isso aconteceu o quê? O tratamento que nós fizemos no dia, mas a maior parte do tratamento que eu fiz, que nós fizemos, foi o quê? Conversar com ela. Entendi. Conversar com ela, conversar com ela. E isso surgiu mais efeito do que só os tratamentos. Então, Isso. igual você falou, a parte técnica em si, ele corresponde muito. Nós precisamos ter esse conhecimento, tudo mais, os equipamentos, produtos. Hoje em dia tem bastante produtos no mercado em si que atuam em diversas patologias, voltado para cada área. Mas o interessante é unir. Quando Uhum. nós unimos essa parte em si, tanto questão de cuidado pessoal, que aí volta mais uma vez para a questão espiritual, né, Sim. que está ligado em si. Então, quando nós voltamos para essa área, nós entendemos que o processo que nós fazemos nessa pessoa está ligado. Nós usamos de O ser humano é um só, né? é, A É, gente fala que é corpo, alma e espírito, mas é um só que tá lá dentro. Além do sim. Espírito Santo, né? Que tem. É. Mas as pessoas, tipo, elas te procuram já com essa intenção? Ou elas chegam, só quero fazer um tratamento. Como é que funciona isso? Tipo, ela já procura sabendo que ela precisa se tratar emocionalmente ou ela descobre no meio do caminho? Não, ela descobre. Não, Eu ela sempre descreve. deixo É. claro, sempre quando nós fazemos a avaliação, a anamnese da pessoa, nós fazemos uma investigação, né, por conta que está ocorrendo com ela, se é queda, trabalho, seja o que for em si, questão emocional. Quando nós fazemos essa anamnese, aí nós Cons- constatamos em Uhum. si que ela está adquirindo questão emocional, aí nós falamos, deixamos bem claros para ela que é um trabalho em conjunto, que ela precisa ter, que ela precisa ir para um psicólogo e tudo mais, assim. E É, aí, muitas vezes elas. Porque a gente acha que o confessionário, ou só você falar, já melhora. Mas realmente precisa também dessa pós, né? sim, Sim, a gente já teve pacientes que a gente estava tratando, aí tá evoluindo, estava maravilhoso, ele sofreu um baque de novo e aí retrocedeu. Então a gente é sempre muito claro, existem patologias que ela necessita de um tratamento juntamente com o psicólogo. Hum. Aí ou um exercício, então a gente é muito claro com eles. Então a gente fala, ó, procura um psicólogo, a gente tem os psicólogos que a gente indica lá também ali na onde a gente trabalha. Então é muito unido. E também um pouco que a gente conversa ali com eles. Claramente que o que a gente conversa ali já melhora, eles já sentem alívio, quando extravasa até mesmo que os pensamentos, tudo, mas só com a gente também não é. Nós não somos profissionais da psicologia, Sim, né? sim. Então a gente sempre indica algum psicólogo, alguma coisa, porque a maioria das patologias do couro cabeludo ela tá envolvida com o emocional. Com emocional. Entendi. Isso. E uma coisa que eu queria saber o que é possível, né, fazer, né? Porque a gente vê problema de barba, homens querendo ter barba, né? E muitas vezes se frustra passando creme, vê na internet. O que é possível ter essa restauração, né? A gente vê que também tem a parte de cirurgia, Sim. né? Então, no caso do processo de vocês, não chega a fazer cirurgia. Não. É antes da cirurgia. Eu queria saber isso, até que ponto isso, né, que isso. vocês conseguem. Então, funciona como? A parte do couro cabeludo, ele tem um tempo de cuidado. Então, uma pessoa que teve uma queda muito tempo, sabe, ali na infância, ali na adolescência, progredindo ali para a vida jovem, adulta, se ela demora muito tempo para fazer o tratamento em si, os bulbos, o cabelo em si vai atrofiando ali.
sendo bem genérico, sim. Então, o que acontece que é uma cicatrização. Então, muitas das vezes, o tratamento em si que é feito, ele não alcança o que é necessário, né? Sim. Então, por isso Uhum. que hoje em dia tem uma questão do implante. Sim. Mas o implante também é necessário fazer o tratamento que nós É. fazemos antes. Então, tem que A ter esse pré-cirurgia. pré-cuidado Sim. e o pós-cuidado também. Hum. Por conta do quê? O nosso tratamento, ele pode reativar bulbos adormecidos, a gente tem um microagulhamento que faz a abertura de bulbos atrofiados também, mas pode ter bulbos que a gente não alcança. Aí, no caso, a pessoa vai para um transplante. Mas muitas das vezes, só o nosso tratamento, a pessoa já não precisa ir para um transplante. Então, por isso que muitas clínicas de transplante, elas começam com o nosso tratamento, dando resultado, mantém o tratamento. Porque existem patologias que são genéticas que você tem que manter um tratamento. E aí já tem pessoas que às vezes estão muito tempo já naquela condição, que o tratamento não consegue ter avanço, aí vai para um transplante. Por isso que o interessante hoje em dia é cuidar antes. Aham. Você já sentiu, você já começa a cuidar, né? Isso que é interessante. Show. Isso. Eu tenho até um convidado que viria para o podcast, que ele veio dos Estados Unidos para fazer no Brasil um implante capilar. Aham, Então a gente vê que o mercado do Brasil, ele é um mercado que está movimentando isso Sim. bastante. bastante. E aí agora a gente entende que após O a- transplante. o implante ainda tem esse processo, né? Sim, ainda tem. E muitas Sim. das pessoas não sabem disso. E aí o que que acontece? Se frustram após o transplante, porque é um tratamento contínuo. Até Pode ser mesmo. que tenha perda desse Sim, transplante? Sim, 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 se tem você não cuidar, bastante. perde. Tem bastante. Na verdade, ela é crônico, né? Ela vai cuidar o resto da vida em si. Então, ela Entendi. tem uma base de cuidado, uns meses depois ela volta novamente Pode ser Sim. que tenha para alguma rejeição, algo do tipo assim, do implante. Não digo também, sim. rejeição, digo realmente o cuidado, porque é um bulbo transplantado num local no qual você tem os receptivos do DHT, né? Isso. Que aí matam um bulbo capilar, entendeu? Aí o que que acontece? Tá ali no mesmo local, você ainda tem os receptivos ali. Então você precisa cuidar, porque senão ele vai matar o bulbo que você implantou. Entendeu? Aí A ficou um pouco lógica mais técnico. rápida. Ficou um pouco técnico. A lógica mais rápida seria essa. Você precisa cuidar porque Tem que você ainda cuidar. tem os receptivos ali, entendeu? Show. Não, legal. Então a barba, tanto a barba quanto o couro cabeludo é similar o tratamento ou são maneiras diferentes de fazer a parte de recuperação Sim. capilar? Ou seja, pessoas que têm falhas. Na barba, por exemplo, é próximo a uma calvície. Sim, eles são semelhantes É em si o semelhante. tratamento, mas o que acontece é o quê? Nós não conseguimos produzir o folículo em si. É. O Ah, sim. folículo seria o quê? A questão da raiz do cabelo, Uhum. da raiz do cabelo. Então, se não tiver, tipo, regiões que não tem, então é impossível ali nascer algum cabelo ou pelo em Ah, você tem si, que estimular algo que a pessoa já tenha. a Isso, que a porque não pessoa já tem. produz folículo. Muitos ambientes tratam isso. Ah, vamos produzir folículos. Isso nunca, nunca. A gente vai estimular um local, um folículo que é véolo para um folículo terminal, entendeu? Um folículo mais grosso. Hum. É isso que a gente consegue fazer, entendeu? Agora, produzir onde não existe, não. Ah, e tem alguma idade assim que você fala, depois de 50, depois de 40, esquece, assim, é melhor fazer implante. É assim, se você O- tem mais de 12 anos com a calvície, a probabilidade é que ali naquele local a gente não consiga Ah, fazer eles reativarem. Aí seria um implante. Mas, por exemplo, tudo vai decorrer. Por exemplo, você tem 12 anos, mas aí você tem 12 anos, mas aqui tem os fiozinhos finos, porque tem um processo, né? Ele já não morre, o uhum. pelo, ele vai afinando. Então, se ainda existe o pelo ali fino, então a gente consegue fazer um engrossamento, um fortalecimento daquele fio para que ele volte a ter vida. Agora, se já é uma região lisa, que geralmente é aqui essa frente, aí é 50-50 e muitas das vezes a gente é muito claro de falar, ó, 75% ali de chance de que não volte. Aí a gente deixa muito claro a escolha do paciente, ele querer ativar um local, tentar ativar aquele local. A Uhum. gente é muito claro, muito real. Tipo, aqui dá, aqui não dá. Muito legal. Eu queria realmente esclarecer para o público, né, para entender um pouquinho, Aham. mas vocês já conseguiram Sim, trazer bastante informação. Mas eu queria entender até de ferramental, né? A Ah, gente vê que tem muitos segmentos na terapia pilar, vocês atendem vários segmentos. sim, E como é que esses clientes chegam para vocês? Vocês têm uma técnica, né? A gente está falando aqui também no nosso público para empreendedores, pessoas que querem sim. avançar. sim. Vocês usam redes sociais? Como é que é esse tipo
branding de marketing que vocês fazem para vocês atenderem os seus clientes? Ou vocês vão mais boca a boca? Como é que funciona? Isso. Hoje em Martim. dia acontece em duas áreas, né? O boca a boca, que é em todas as áreas em si, acredito que seja um forte, na nossa é forte, e a questão do marketing em si, nós fazemos bastante o tráfego pago, né? Então, hoje em dia, a busca tá interessante, né? Por conta do que, como tá tendo mais informações no mercado em si, né? O Instagram em si, então alcançamos bem mais público hoje em Falando dia de dados, né? de dados. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, o mesmo tráfego que eu fazia não alcançava bem menos do que agora, entendeu? Por conta que a informação chegou bem mais. Então, é interessante. Então, vamos dizer que está uns 50-50 hoje em dia. Eu acho que um pouco mais. Assim, É, o tráfego pago está é, mais alto, né? Atinge Então, bastante gente. isso. isso. Pessoal, vocês investem na internet Sim, e vocês veem esses clientes chegarem até vocês. sim. Sim, sim. Não, hoje em dia é a porta de entrada, né? Até Nossa mesmo porta de entrada. pelo local que nós estamos, né? Nós somos localizados dentro de um prédio, então Sim. antes a gente tinha muito disso de quem passava na rua, tal. Hoje não, nós estamos dentro de um prédio fechado, então a internet ela tem sido praticamente o nosso carro-chefe É. e o boca a É, boca. porque no início, né, quando nós fomos para a sala em si, né, em prédio, nós ficamos até um pouco receosos, né, com Sim. medo de não ter cliente, né, porque tinha aquela, né, a pessoa passando e nós pegávamos ali, Aí né, o pessoal mas passava na rua e aí vinha, do nada a pessoa falava assim, nossa, eu passei aqui na frente, vi aqui é um salão bonito, é uma clínica bonita, tá sempre cheia, então me interessei. Hoje a gente não tem isso, ninguém tá vendo. hum, Então a internet, E o legal é que tem essa questão da exclusividade, né? Do cliente agendar isso. e ter um atendimento mais personalizado ali, Isso, um né? momento calmo ali pra vocês, hein? sim, Eu tô indicando aqui para quem for na Terapilar experimentar o café de chocolate, ainda tem? sim, sim, O Tem. café de chocolate é uma O delícia de lá. menta. Tem o de menta. Ah, e o cappuccino é muito famoso também, viu, gente? E eu sempre que eu vou lá, me sinto muito bem cuidado. E não só de ter pessoas que eu admiro tanto, né? Mas assim, você vê que eu já fui em outros cabeleireiros para fazer o corte normal, e o tratamento é diferente, né? Sim. Eu já tive um exemplo, né, de fazer um tratamento capilar e dar caspa com esse tratamento. sim, Uhum. Com vocês, eu parei de ter caspa. Olha aqui, é um Sim. testemunho, Ah, e né? é realmente o cuidado, porque a gente É. entende o couro cabeludo. Por isso que, assim, a gente é tão diferente e pioneiro nessa área. Porque a gente associou toda a parte de cabeleireiro com a parte de terapia. E geralmente, quando você vai numa clínica de terapia, é só terapia. Quando você Sim. vai no salão, é só salão. E a gente associou os dois. Então, isso é muito diferencial nosso. Porque a gente consegue ter esse cuidado com o couro cabeludo, sem deixar de fazer aquele procedimento que você gostaria de fazer, Sim. mas com um cuidado extremo. Não, mas mas isso é até é real isso. Eu usava aquele Clear, que é o shampoo anti-caspa, Sim, e esse shampoo, eu só poderia usar esse. Porque eu pegava uma marca mais barata e a caspa ela não ia embora. sim. Hoje eu não tô usando shampoo anti-caspa, entendeu? Então esse é um testemunho depois que eu comecei a frequentar vocês, né? É porque a gente aconselha muito, né? A gente dá muita dica, traz a consciência pra vocês também, né? Não fica algo preso só na gente, né? A gente traz uma consciência de como vocês devem cuidar, tudo bonitinho. Show. Legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre, com relação a, as balanças da vida, né? sim, Porque a gente vê o cenário de vocês e vocês moram, né, um pouco distante, vocês servem na Naci e tem os horários de conflito muitas vezes. sim, Eu queria que vocês explicassem, assim, como é que vocês lidam com tudo isso? Porque vocês servem, vocês têm o negócio de vocês, os sonhos, a gente vê os resultados, né, um carro novo, a gente vê as coisas bonitas acontecendo, mas as pessoas não enxergam o que tá rolando atrás, Sim. que não sim. tem tempo praticamente, né? E com 2 filhos, e quem conhece os filhos de vocês, eles são lindos, Obrigada. Mas mas eles precisam de uma atenção porque eles são um pouquinho Sim. bagunceiros. são agitados, são ativos. Só um pouquinho, né? Fala um pouquinho deles também e fica à Sim. vontade. Tá bom. Então, qual é a questão nisso daí? Foi uma visão que nós tivemos, né? Uma compreensão do quê? A partir do momento que nós entendemos que nós tínhamos que buscar primeiro o reino de Deus, nós começamos a colocar prioridade, Uhum. tá entendendo? Então, a nossa balança, ela mudou. Não que nós não focamos em família, não que nós não focamos no nosso negócio, mas nossa balança vem prioridade o reino de Deus. Então, quando nós colocamos essa prioridade, nós adequamos a nossa vida ao reino.
Sim. Consegue compreender? Uhum. Então, nossa vida ela foi sendo direcionada pelo reino. Então, o propósito que eu tenho com a igreja em si, com a igreja que eu falo, não só com a Onde a Nassim, gente vai mas com o corpo plantar. de Cristo, né? Sim, Então, o cuidado que nós temos com o corpo de Cristo, ele está envolvido primeiramente. Então, por coloca em exemplo, primeiro lugar. por exemplo, questão que você falou mesmo de cuidado da pessoa. Então, antes de nós tratarmos a saúde capilar da pessoa, nós já estamos já voltados para o espiritual. É. Tá Sim. entendendo? Então, nós já estamos com essa Preparados, né? intenção. Embasados. Exatamente, embasados, exatamente. Então, muitas das vezes eu tenho que buscar conhecimento que não, igual que nós somos do NDN, né, do pós-batismo em si, mas a questão é qual? Lá nós temos uma apostila, tudo mais, que já nos dá um conhecimento, né? Uhum. Mas ali não, eu preciso me preparar para vários tipos de pessoas, Pessoas. Sim. traumas, sabe? O que elas estão passando. Então, é algo que nós precisamos estar o tempo todo, né, É. preparado. Entendendo que a gente não ficou focado só, tipo assim, no nosso ministério do NDN. Hoje, graças a Deus, a gente tem um NDN e tal, estamos ali, mas entendendo que o nosso ministério é pessoas, é servir pessoas. Então, não é servir só Não na é só o se título, né? isso, não é servir só o NDN, só os adolescentes, é servir todo aquele que vem até nós. Uhum. Então, a gente está sempre tentando estar preparado com aconselhamento, com um abraço, ou com uma atitude que não deva condizer com o que deveria ser. Vamos supor, tipo, vou ser mais estressada. Não, vou ser mais calma, porque é o que eu preciso refletir Cristo. Então, a gente pensa mais nessa parte. Aí. Então ela voltou mais, nós voltamos mais para essa visão, quando nós entendemos de buscar o reino em si. Claramente, isso daí é uma decisão que nós tivemos, né? Nós tomamos essa decisão. Deus não impôs sobre nós decidimos Escolha estar de nisso. vocês. Isso, Isso. por exemplo, igual Isaías mesmo. Deus ele deixou claro: quem eu enviarei? Isaías se Se dispôs. dispôs a vir. Ele se dispôs. Então, a vida dele foi a partir da decisão dele Isso. de se entregar ao reino, à obra de Deus. Então, a nossa vida ela foi se adequando por conta disso. Então, claramente, hoje em dia, da questão dos nossos filhos, né? Eles têm a necessidade de fazer mais atividade, igual o Davi mesmo querer jogar, tudo mais. Mas a decisão que nós tomamos, nós equilibramos isso. E eu acho interessante porque também fica muito claro para a criança, porque assim, muitas coisas a gente pensa assim, nossa, mas tem coisas que a gente precisa encacutar na mente da criança. Então a gente traz muito isso para eles, tipo assim, não é um fardo, não é uma coisa, ai, nossa, eu tenho que servir, nossa. Não, ele entender que a gente está fazendo uma escolha para o reino. Uhum. E aí, eu acho que implantando isso na cabeça deles também, você um pouco daquilo que você tem que ensinar, ele já tá vendo no exemplo. Que Sim. assim, é por amor que você faz, é por amor àquilo que Cristo te entregou, entendeu? Então, um pouco daquilo que a gente já vai precisar ensinar para eles, a gente já tá ensinando no exemplo mesmo. A Tem dias que a compreensão. gente acaba, né? Tipo assim, ele vai, eu fico em casa, porque ele quer, tipo, ele quer jogar, ou quer curtir um pouco mais a casa. Claramente que a gente tem essa balança, não forçar algo demais. Mas eu acho que tudo vai ser o exemplo. Eles olhar e falar assim, não, meu pai, minha mãe, mas sem É, deixar de um momento de amor e carinho dentro de casa também, e a entendeu? Bíblia em si, ela trabalha muito com exemplo, né? Jesus mesmo, ele sempre deixou claro isso, que ele faz, que ele fazia, foi por conta que ele via o pai dele fazendo. Isso. Deus em si, né? Então, foi essa questão que nós tivemos, né? Igual a questão, algo que nós estávamos até falando esses dias, comentando, da questão do quê? Que João, ele traz isso, né? A epístola de João, que ele fala, como possa aquele não amar esse Deus que antes mesmo de eu não conhecer, ele já me amou e se entregou por mim. Então, esse entendimento que nós tivemos nos faz o quê? Servir pessoas. Porque o Então, servir, eu acho que de certo modo é demonstrar o amor que a gente tem por ele ter nos amado antes da gente merecer, Você está sabe? devolvendo o servir. É, devolvendo no fazendo serviço. ainda é muito pouco, mas é o que nos cabe agora. Entendeu? Fazer aquilo que ele deixou pra nós, entendeu? Servir pessoas. E aí eu acho que é a maneira de demonstrar o nosso amor por ele. E aí é assim que a gente ensina os nossos filhos. E assim, uma coisa que a gente tem muito claro com a gente, que a gente tem que aprender com a Bíblia é nosso manual. E ali você vê muitas pessoas que serviram com excelência ao Senhor, mas perderam seus filhos, perderam a sua casa. Sim. Então a gente tem muito cuidado com isso. Mas de que maneira? Conversando, instruindo, trazendo para eles amar a Cristo, amar o que Cristo fez por nós, entendeu? O sacrifício dele, para que a gente também não perca eles. A gente jamais descuida disso, porque a gente vê exemplos de pessoas que servem com muita excelência, mas que perderam os filhos. Então a gente tenta, eu oro muito, peço ao Senhor todos os dias para que a gente não perca os nossos filhos, para que eles sejam excelência no reino também.
A questão disso daí é o quê? O nosso servir, ele não está ligado em quem eu sou. Como assim? É, por exemplo, nós devemos entender por que nós fomos chamados e Uhum, quem nos chamou. Então, eu faço o que eu faço porque eu replico aquilo que Jesus fez. uhum. Tá entendendo? Tô replicando. Mas essa questão que ela falou do cuidado com os filhos para que nós não perdemos, é algo que nós entendemos, que a Bíblia nos traz isso, né? Então nós fazemos o quê? Já apontamos a visão deles para Cristo. Tá Sim, entendendo? Nós apontamos a visão deles para Cristo. Ah, mas como assim? Uma criança vai entender? Sim, ela tem a compreensão do quê? Da revelação do amor, da graça de Cristo sobre ela. Então, a partir do momento que ela entende isso, ela começa a ter a percepção, né, já do amor. Tá isso. dando para entender um Ensinar o pouco? caminho que ele Ensinar o deve Isso. andar. caminho. E é porque, assim, por exemplo, vamos supor, ele quer fazer algo, ou alguma coisa que ele acha, ah, mãe, aí eu falo assim, trazer essa questão, tipo assim, você acha que Jesus vai gostar disso? Sabe? Essa questão dele Ele olhar, ele se raciocinar. preocupar Aham. com o pai, entendeu? Não é tipo assim, ai, eu posso fazer porque tá todo mundo Ele fazendo, mas pensar peraí, por ele. isso, o meu pai vai gostar disso, não nós, Sim. mas tipo, Deus, sabe? Então a gente traz muito isso pra eles, Ele, fundamentar eles na palavra. eles se conscientizarem desde cedo já. Isso Nossa, é o que a gente e tenta. além do NDN, vocês têm outro mistério. Temos. Sim, Qual? sim, sim. Nós somos do Ministério Infantil também, do Kids, né? Isso. Estamos já há oito Os anos, né? babies. Bem, né? Então, é um ministério muito interessante. Um ministério que nos progrediu Isso. familiar também, né? Na É questão do incrível, cuidado. assim, rápido falando, nós entramos por conta do Davi. É. Porque o Davi não tinha se adaptado, não queria ficar, né, amor? E aí a gente entramos fomos servir ali por conta dele. O Vini foi servir na intercessão, e aí eu era auxiliar dele na intercessão. E eu fui servir no Kids, ele era meu auxiliar. Foi mais ou menos essa jogada que o pastor tinha feito com a gente, né, o pastor Foi. Alex. E aí a gente, hoje em dia, tipo assim, não consegue abrir mão mesmo, porque é um lugar no qual é que nem o servir ali no Kids, às vezes pode ter esse pensamento assim, ah, perdi o culto lá em cima. Não, eu tenho um outro culto aqui, e é elas me ensinando, sabe? As Uhum. crianças me ensinando, e muitas das vezes a gente é ministrado ali na palavra, um louvor por eles, ou uma ministração que outro tio faça, nós somos ministrados ali e alimentado. Entendeu? E é muito forte, é um ministério maravilhoso. Eu fico nos bebês, o Vini fica nos juniores, né? Então é muito diverso, é bem diferente os nossos. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu falei, comentei com a Amanda ontem, eu ministro, né, para Que eles. Amanda que você tá falando? A sua esposa, a Ah, minha tá. amiga maravilhosa. Era para ela estar hoje aqui, gente, mas não deu. Então, eu ministro, né, pra eles. E aí a Martinha, ela tá nessa fase. O Davi fica lá comigo, ele não é a idade dele, mas às vezes ele fica lá comigo. E aí foi incrível que na última ministração a gente foi falar sobre o bom pastor. E aí quem ministrou foi a Marta. Tem um vídeo dela ministrando, ela acabou de fazer 3 anos, gente. Ela falou assim: esse é o Jesus. E aí ela pegou a ovelha e ele cuida da ovelha, assim, ó, fazendo carinho na ovelha. E você vê o quanto você pode construir na vida do seu filho, sabe? Você pensa que é besteira algumas coisas, mas tudo eles estão vendo. É exemplo, tudo é exemplo. É mais exemplo do que o que você fala. Então, isso me tocou muito e cada dia me fortalece a estar mais ali, sabe? Porque, de certo modo, a gente consegue compreender como ensinar eles também. Sim. Agora fala um pouquinho dos juniores. Não, não, o Juniores, ele é bem interessante mesmo. Eu falo até para Carla o que muitas das revelações que Deus me deu foi servindo, sabe? Foi Enquanto servindo, você estava servindo. quando estava servindo. Então, muitas das revelações, visões e sim, insights que eu tive foi servindo. Até para Algo, nossa empresa. Até para sim. nossa empresa, muita coisa que precisa melhorar, ou que a gente vai fazer alguma coisa. É incrível que ele vem, nossa, Deus me deu um insight, não sei o que. Aí ele conta como que foi, eu falo, Deus fala, você é muito bonito. Então, é muito É bem interessante. específico, né? A direção que É, Deus Isso. dá. É, interessante é isso, né? Algo que nós podemos aprender é isso. A partir do momento que nós servimos, nos entregamos de verdade, Deus ele entrega algo para nós, né? Uhum. Ele é galardoador É nessa aquela parte, palavra, né, que ensina. fala, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes você pensa assim, nossa, eu tô deixando de trabalhar, a gente fecha mais cedo, né? Mateus 23, se eu Com o não me engano. número eu não sou muito boa. É, se eu não me engano. A O gente, Marcos é aonde, amor? agora de cabeça. Então, a gente fecha mais cedo nos dias que a gente vai servir, e aí às vezes pode surgir um pensamento assim, nossa, mas você tem que ter pé no chão, é sua empresa, você não pode fechar mais cedo. Não, isso foi uma escolha que nós fizemos, entendendo o nosso propósito, e assim, nós não perdemos.
nós ganhamos muito mais, porque às vezes um problema que a gente está passando ali, que a gente precisa ter uma clareza, é lá que a gente consegue ter a clareza, sabe? Então, Deus realmente, a palavra dele é viva e se cumpre. Isso daí nós sempre tivemos essa visão, né? A própria palavra, ela traz algo bem interessante que Jesus aí declarou, e nos 4 evangelhos traz esse sentido do quê? Que Jesus ele falava assim, quase fugindo da mente, ó, mas Jesus ele falava assim, ó, aquele que por amor à sua vida a ganhar, essa vai perder, mas aquele que por amor à minha vida essa perder, este já ganhou. Então, você vê, então não é sobre só o que nós estamos aqui, mas Uhum. o que nós ganhamos com ele, Sim. tá entendendo? Eu queria explanar um pouquinho mais disso, porque as pessoas confundem um pouco isso. Até na palavra que você falou. Uhum. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim. As pessoas, quando pensam assim, elas falam, eu vou só servir e o resultado na minha conta vai cair. Não. Não, E Uma isso não é coisa que foi, realidade. não, não. uma coisa que foi muito clara, que é tipo assim, é, quando você busca o reino, você conhece mais a Cristo, você conhece mais a pessoa de Jesus, conhece todo o todo. Então, seus ideais também mudam. Então, tipo, não é sobre nada cair na conta, se E é também tão claro. uma fundamentação bíblica da questão do quê? Que Tiago ele fala, ele deixa claro, né? Que uma fé sem ação é uma fé morta. Uhum. Então ele está falando o quê? Ele está deixando claro que claramente nós temos essa visão, buscar primeiro o reino dos céus, mas nós temos que ter ações também. Então não adianta eu falar assim, vou servir a igreja, ao corpo de Cristo, e Deus vai derramar na minha conta. Não, Vai, eu vai tenho que cair um ter minha emprego no ação meu também, tá colo. entendendo? Então é uma ação em conjunto que nós trabalhamos. Eu penso assim, numa música do Rodolfo Abrantes que eu gosto muito, que ele fala para que ele continue sendo a engrenagem de Deus, né? Hum, Isso daí ele, não sei se ele pegou na Bíblia, mas eu sempre gostei muito das músicas do Rodolfo, vocês dois, né? você também, mas a gente escolhe ou não ser a engrenagem de Deus, né? Sim, Então, Deus tem um plano dele, Deus tem as coisas que ele quer fazer, e a gente tem a oportunidade ou não de estar envolvido, sim, Sim, por escolha nossa, assim como sim. você já sim. falou. Então, é, é ao contrário, é o que você está disposto a estar perto dele, né? É o que você está disposto a amá-la, a se envolver na obra, e aí você consegue realmente enxergar valor nisso, né? Ver resultado também, Isso, né? Porque as pessoas entregam muitas vezes a obra do jeito que elas querem, né? Então a Sim, gente tem que entregar algo que Deus está pedindo. Até um voto a Deus também, né? isso. sim. É uma concepção que eu tenho é, por exemplo, eu entendo assim, eu estou servindo, eu estou num jantar no reino. Deus é o anfitrião e eu estou num jantar, estou servindo a mesa. Exato. E aí o que que acontece? Eu estou servindo a ele. Então eu faço com excelência porque eu estou servindo a ele. Geralmente a gente ora no final ali, quando tem voluntário ali no Kids, eu sempre falo isso. Você não está servindo a Nasci, você não está servindo o Kids, É. você está servindo a Deus. Porque aí você faz com excelência. Entendeu? Porque você está entendendo a quem você está servindo. Aham. Não, sabe, não é Não é a a adição. estrutura, Isso, não é onde não, você Sim, tá, é sim. o que você tá, não. para quem você Que tá aí você fazendo. pensa assim, não, hoje eu vou fazer de mal, meia boca. Aí você pensa, peraí, caramba, eu tô servindo a Deus. Vou fazer meia boca É, pra ele. E o ponto é qual? A igreja em si, a igreja, igual eu tô falando, igreja local, ela não representa também o nosso servir. Em qual sentido? O nosso servir, ele não está voltado para a igreja local só, ele está voltado no nosso culto, no nosso cotidiano, aquilo Hum. que nós fazemos no dia a dia, aquilo que nós entregamos no dia a dia. Aí ali na igreja local vai representar aquilo que nós fizemos, tá entendendo? uma E pregação bem recente, a nossa vida privada, né? isso, É, e assim, e isso reflete Eu mesmo, falo porque pregação assim, recente por causa do pastor Ney, que fala a aí a vida no nossa secreto, né? vida secreta que falou. então, E assim, isso reflete real. Se você focar nisso, eu acho que a primeira coisa é você focar na sua mente em tudo. Colocar isso na sua vida em tudo. Estou servindo a Cristo. Então, quando eu vou atender um paciente, eu estou servindo a Jesus. Eu trato, tipo, eu tô servindo, eu tô tratando Primeiro, hoje de Jesus. primeiro. Se você colocar isso na sua mente, tudo que você vai fazer, você vai buscar a excelência, é entendeu? que o Cristo, ele deixou bem claro essa questão, né? A Bíblia, a palavra, as boas novas do Evangelho, ele deixa bem claro isso do ministério que nós temos, né? E Cristo Jesus nos reconciliou contigo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a partir do momento que nós temos esse ministério, nós servimos ao corpo de Cristo. Então, em tudo que nós fazemos, é no mercado que nós vamos, é no trabalho que nós somos efetivos, no meio da família,
em comemorações, seja o que for, nós estamos nesse trabalho, nesse ministério da reconciliação. Isso, E ajudando as pessoas também a se reconciliarem. É isso. isso que você Sim. tava. É, que é o É, nosso, é o é ministério, o né? O nosso ministério, ministério, né? um ministério que está claro na Bíblia, né? Aquelas pessoas que perguntam em si, qual o ministério que eu tenho? Tá claro, É É, da claro, todos fomos reconciliação, chamados para 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 servir reconciliação. para reconciliação. com certeza. A gente está chegando perto do fim, infelizmente, porque o, Você, o papo é muito bom, principalmente com pessoas queridas, mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de refrigério. Vocês já trouxeram algumas palavras de encorajamento, né? Mas existem pessoas que estão um pouquinho frustradas, né, com o sistema, com o que está acontecendo no mundo, sim, com dúvida do que fazer, né? Então, eu sei que nada é mágica, né? A gente vê que vocês prosperaram até aqui, estão avançando, né, no negócio de vocês, e não é da noite pro dia que isso acontece, né? sim, Mas muitas empresas não têm nem vontade, muitas pessoas não têm nem vontade de abrir empresa no Brasil, muitas Sim, vezes, por conta dessa sim, o absurdo governo. fiscal, Sim, absurdo de preços, e tudo mais que a gente já conhece, né? Então, muitas vezes a gente realmente precisa da direção de Deus. Então, vendo o cenário que vocês viveram, assim, com coisas que vocês carregam dentro de vocês, né? uhum, Pô, vocês enfrentaram um desafio e viram que Deus ajudou vocês. sim, Eu queria que vocês trouxessem para esse tipo de pessoa que está um pouco desencorajada, né? Que existem vários cenários, né? Tem empresários que estão indo, tem empresários que não estão, sim, né? Tem próximos passos até maiores que alguém que está bem e sim, está acomodado também. Existem sim, diversos níveis de avanço, de passo, sim, né? sim, Então, o que que a gente aconselha nesse tipo de cenário, né? uhum. Porque, eu vou dar o meu dízimo na frente, sendo que eu nem sei como é que é a minha. No final das Vai ser contas, meu manhã. né? Aham, Pessoas têm medo de entregar, né? sim, de confiar. sim, De confiar. sim. Aí Então, você fala pra lá. a questão é qual? Primeiramente, que nós precisamos ter de consciência. Tem uma palavra que eu gosto muito, que está na Bíblia, né? Claramente, fala assim, buscar não, né? Estamos falando bastante disso. Essa daí já viu. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, isso foi uma chave, né? Que mudou Foi. na nossa mente, que tem um quê? Um tempo determinado para as coisas, não as coisas antes do tempo. Então, muitas das vezes, nós queremos adquirir antes do tempo, mas a Bíblia deixa claro que há um tempo, então há um preparo para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Mas uma questão que nós falamos bastante, voltando a falar, da questão de buscar primeiro o reino dos céus. A Uhum. partir do momento que nós buscamos o reino do céu, reino vem sobre nós. Jesus deixou claro na oração que ele deixou para nós do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, nós devemos ter essa confiança que o reino de Deus, ele está sobre nós e ele está se expandindo. Então, a partir do momento que você tem essa compreensão que o reino de Deus está em você, então não precisa ter medo da questão de governo. O governo pode estar ruim, guerra, seja o que for, mas há um reino sobre nós. E esse reino tem um rei. E a partir do momento que tem um rei, você tem um cuidado dele. Tá dando para entender? Então você tem um cuidado desse rei. Então esse reino ele tem proteção sobre os seus filhos. Então esse reino ele tem alimento para os seus filhos. Então esse reino é um reino do Salmo 23, que é o bom pastor e nada te faltará. Uhum. Então ele te conduz, ele te leva. Então essa questão que nós precisamos ter de consciência. Aí vai falar, mas como que nós podemos ter isso com essa negócio? Você falou com essa dificuldade. O que eu vou fazer? Tirar meu dinheiro e vou dar no dízimo, ou seja o que for, né? Eu vou servir a igreja e não vou trabalhar. O que eu posso fazer nesse meio? A questão que nós precisamos ter a compreensão é o quê? A partir do momento que nós nos dispomos, que nós nos colocamos nessa posição de servir a Cristo, aí ele fala, ele deixa claro, não tem nenhum que largou pai, largou mãe, por amor a mim, não será recompensado a 10, a 30, 100 vezes mais. Porque a questão que nós precisamos ter de consciência é que aqui é simplesmente um cenário, um terreno que ele está preparando para que nós podemos receber dele, tanto nessa vida, que ele é abundante para dar, mas como na próxima vida, né? A vida posterior, né? Em Cristo Jesus. É, e Entendeu? assim, só fechando, nós servimos um Deus imutável.
Então, a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ele cuidou do povo dele no deserto. E eles não desfaleceram lá. Então, é o mesmo Deus que a gente serve. Então, a gente pode estar passando num deserto, mas ele está cuidando. Sim, A memória, muitas vezes a gente esquece o que Deus já fez na nossa vida, né? Sim. sim, sim. Então é isso. E uma palavra que eu gosto bastante, né, que nos levou, é a questão que está em Abacuque 2. Abacuque 2, ele é bem fixo nisso. Ele traz essa revelação para nós do quê? Que a partir do momento que Deus faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Ele diz lá assim, falando para Abacuque, ó, Abacuque, escreve numa placa para que todos vejam, mesmo que passe depressa, mesmo que demore a vir, certamente as minhas palavras se cumprirão, sabe? Então, espere que se cumprirá. Essa que é a E é o que você fala, né? Tipo assim, passando pela dificuldade, mantenha seus olhos fixos no alvo. Continue olhando para o alvo, para o propósito, porque a dificuldade vai vir, todos nós vamos passar, que é o que falou. Mas a gente vai chegar na promessa, a promessa vai se cumprir. Então, ainda que passe pela dificuldade, foca na promessa. E o alvo é Cristo. É o isso. alvo é Eu tô, Cristo. tô aqui com doutores, estou aqui com professores também. Eu sou muito grato aí por vocês terem aceitado estar comigo falando sobre avanço. E a gente chegou perto do fim. Na verdade, a gente já finalizou. Mas antes da gente encerrar o podcast, fala pro pessoal como é que eles acham a Terapilar, os canais, pode trazer também o endereço onde vocês ficam, ou se precisar agendamento, qualquer coisa que vocês Tá, alcançarem a Terapilar. tá. Ó, gente, segue nós. A nossa rede social lá no Instagram é Terapilar. E agora o endereço ele vai passar porque eu sou ruim de nome de qualquer outra Sim. coisa. Lá na nossa rede social tem todas as informações que vocês precisam. Lá tem o nosso WhatsApp, lá tem o nosso endereço. Mas nós estamos acentuados no centro de Guarulhos, então é fácil acesso. Tem metrô próximo, tem fácil acesso pela Dutra e diversos outros caminhos em si. Então, nos segue lá na Terapilar no Instagram que vocês vão ter bastante informações e vão conhecer o nosso serviço também. Precisando, estamos lá. Vai lá nos conhecer, não só para fazer algum procedimento, vai lá nos conhecer, tomar os cafés famosos, Muito né? bom, muito bom. Não somos cafeteria, mas temos um café famoso. E aí você vai conhecer o nosso ambiente, conhecer quem nós somos mais profundo também. E se precisar também só de uma palavra amiga, só de um abraço, a gente tá lá. Porque a gente é isso. Pra cima, recomendo, gente. E é isso, obrigado. A Obrigada a gente nós. se vê no próximo episódio aí do Aê. Papo de Avanço. Até a próxima, pessoal. Valeu.